que é o faturamento recorrente, né? O que seria eu vender mais para o mesmo cliente? Eu vender periodicamente, eu fazer alguma venda para ele. Então, fechei uma venda com ele agora, daqui 3 meses eu faço uma outra, daqui mais 3 eu faço outra, daqui mais 3 eu faço outra. Ou mês a mês eu faço uma venda. Só que o que a gente precisa imaginar é o seguinte. Vamos pegar um cliente exemplo, tá? Vamos lá, o seu João. Vamos lá, eu fechei um serviço com ele. Fiz a instalação de um CFTV, fiz a instalação de um alarme de R$1.000, tá? Não estou nem questionando o valor, é só o exemplo. Fiz uma instalação de um alarme de R$1.000. Como que eu vou vender mais para ele? Ou eu vou precisar vender um outro sistema, ou eu vou precisar adicionar algum equipamento nesse sistema que eu instalei. Então, pô, vou colocar sensor a mais, né? Ou vou adicionar controle para liberar, vou colocar mais um teclado, enfim, eu vou precisar todo mês fazer alguma venda, eu vou precisar aumentar as vendas nesse cliente todo mês. Ou considerando dentro de uma carteira, então tenho lá uma carteira com 100 clientes, eu preciso eventualmente fazer venda em algum desses clientes. Então o recorrente é eu periodicamente estar fazendo uma venda. Mas aí vem o seguinte ponto aqui para a gente pensar. Quando a gente fala de fazer vendas recorrentes, isso daqui vai me gerar ou vai me ocupar uma certa quantidade de tempo. Vai ter uma demanda de tempo. Isso eu vou precisar, por mais que eu estou vendendo para um cliente meu, eu vou precisar prospectar. Eu vou precisar ir lá mandar uma mensagem para ele, vou precisar mandar um e-mail, vou precisar mandar uma promoção, né? Eu vou precisar trabalhar em cima desse cliente para conseguir fazer essa venda de produtos ou vendas de serviços adicionais. E essa demanda de tempo aqui, ela precisa ser calculada. Eu preciso parar para imaginar o quanto de energia eu vou precisar gastar para atender esse cliente, o quanto de energia eu vou precisar para fazer mais vendas para esse cliente. E aí vem o ponto aqui que é interessante quando a gente começa a falar em contrato de manutenção. Ou contratos, tá? Não vou nem falar contrato de manutenção, vou falar contratos em si, porque pode ser aqui de manutenção, pode ser, por exemplo, um serviço de gravação em nuvem, pode ser um serviço de backup em nuvem, pode ser um monitoramento. Isso todo tipo de serviço que eu vou receber mensalmente, que eu todo mês vou estar recebendo. Quando a gente começa a analisar isso daqui, começa a entender a importância desse contrato, o que normalmente pega quando a gente fala em venda de contrato? A comparação da venda de contrato sempre vai ser uma venda de produto, ou a comparação da venda de serviço sempre vai ser uma venda de produto. E aí quando eu coloco uma no lado da outra, eu vejo muita gente falando o seguinte: e aí, Wagner, onde que eu foco? Eu foco na venda do produto ou eu foco na venda do serviço? Eu foco na venda de uma instalação ou eu foco num faturamento recorrente, num contrato de manutenção ou numa locação, né? Aqui poderia entrar locação também, né? Ou numa locação. Só que o que acontece? Quando eu analiso a venda em si da solução completa, eu vou ter um valor muito maior. E quando eu comparo isso com uma venda de serviço, parece que desequilibra. E eu vou te mostrar aqui que é exatamente ao contrário. Que por mais que uma venda de um serviço pequeno, como por exemplo uma gravação em nuvem, por exemplo, um backup em nuvem, que normalmente é um valor ali de 50, 100 reais, dependendo da quantidade de equipamentos que o cliente tem, talvez é muito mais vantajoso que uma outra venda maior que essa daí, a longo prazo. Então, quando a gente olha e quando a gente pensa em crescimento mensal ou crescimento da empresa, a gente precisa pensar em escala, isso é crescimento. E o crescimento, eu preciso também pensar na demanda de tempo que vai ser necessária para eu fazer esse crescimento. Talvez está embolando tudo, tá? Talvez as informações estão atravessadas aqui, mas quando eu chegar ali na planilha, isso daí vai ficar bem claro, tá? O que eu quero
deixar bem claro nesse momento aqui. É que a gente precisa também considerar a energia necessária, isso daí, o trabalho que a gente tem para conseguir fazer essa venda. Quando a gente pensa nesse crescimento, o que eu vou precisar fazer? Porque eu posso muito bem falar o seguinte, pô, hoje eu faturo 5 mil reais por mês. Pô, eu quero começar a faturar 10 mil. O que eu preciso fazer para faturar 10 mil por mês? Eu vou precisar vender o dobro, certo? Vou precisar hoje começar a vender periodicamente até eu conseguir chegar nesses 10 mil reais. Mas existem essas 3 formas de eu aumentar, né? De sair dos 5 mil por 10 mil. Ou eu vender mais, que é o que a maioria acaba fazendo, eu começar a aumentar o preço das minhas vendas e, dependendo da situação, eu vou sair do valor de mercado ou eu começar a vender mais para o mesmo cliente. E eu vendendo mais para o mesmo cliente, eu tenho 2 coisas para fazer também. Vender mais produtos para o mesmo cliente, ou eu vender mais serviços recorrentes, serviços de contrato, tá? Então vamos lá. Eu vou, já de cara, vou passar aqui para a planilha para explicar lá como isso daqui vai acontecer e mostrar a principal diferença aí entre esses 2 momentos diferentes, né? Então vamos lá. Vamos considerar aí uma empresa que hoje fature seus 5 mil reais aí em venda de produto. E aí ele quer aumentar o faturamento, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui, pensando nessa planilha aqui, eu estou pensando ela aí a longo prazo, a 24 meses, tá? Vamos considerar que essa empresa precise aumentar, queira fazer um planejamento e aumentar esse faturamento aí nos próximos 24 meses. Então uma das formas que a gente falou seria vender mais, né? Então vender mais, seja para o mesmo cliente ou seja para um cliente externo, mas ela vai precisar vender mais. Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui para a gente conseguir quantificar, tá? Então vou começar com valores bem pequenos para a gente conseguir quantificar. Então vamos falar o seguinte, a empresa normalmente na média fatura 5 mil reais. Então hoje, se ela não alterar nada, se tudo ficar do jeito que está, ela vai faturar na média seus 5 mil reais lá até o 24º mês, que foi onde eu fiz essa planilha, né? Temos um gráficozinho ali embaixo para exemplificar. Tá? Então isso daí vai ser a realidade atual. Ok, vamos crescer, vamos aumentar a venda. Vamos supor que essa empresa vai vender mais 2 controles remotos de portão por mês, tá? Não estou dizendo que é esse valor ou que não é, mas vamos supor que hoje a empresa cobre uns 50 reais pelo controle configurado, tá? Não estou dizendo que é esse o valor, só estou para dar um exemplo e a gente quantificar. E quantos controles a mais ela vai vender por mês? Ela vai vender 2 controles a mais. Então, se ela vender 2 controles a mais por mês, né? Então eu estou aqui 5 mil reais normalmente, 50 reais cada controle, estou aqui só para efeito de cálculo, 2 controles a mais, então ele vai aumentar 100 reais a mais todo mês no faturamento. Pô, é difícil hoje tu vender 2 controles a mais no mês? Vamos supor que hoje seja a sua realidade, tu coloque lá no teu planejamento assim, cara, esse mês eu tenho que vender 2 controles remotos a mais. É difícil isso? Ou que não seja controle remoto, que sejam 2 tags, 2 cartões de aproximação, 1 hora de serviço a mais, que eu venda 1 hora de serviço a mais. Isso é aumentar 100 reais no teu faturamento. É difícil? Não, eu acho que não é, né? Eu acho que hoje para tu conseguir vender 2 controles remotos a mais, pelo amor de Deus, né? Se tu não conseguir colocar isso daí como meta e oferecer para os teus clientes e aumentar esses dois controles, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Vamos supor que tá tudo certo aqui. Você me disse que beleza, eu consigo aumentar 2 controles. Então tá. Então no primeiro mês você vai ter aí um faturamento total de 5.100, né? Porque vendeu 2, 100 reais, 5.100. No outro mês, no mês 2, você precisa aumentar mais 100 reais no faturamento. Para aumentar mais 100 reais, o que você vai ter que fazer? Vai ter que vender mais 2 controles. Só que é aumentar 100 reais. Então, mês 1, você aumentou 100 reais de faturamento. Mês 2, 200 reais. Para você faturar 200 reais a mais, você vai precisar vender 4 controles a mais.
ok? Em relação ao mês 0 lá, né? No mês 3, para eu faturar R$300 a mais, eu vou ter que vender 6 controles. Isso é, todo mês eu aumento 2 controles. Todo mês eu aumento R$100 de faturamento. E aí eu vou, né? 8, 10, 12, 14, 16, 18, até chegar lá no 24º mês, onde eu vou estar vendendo 48 controles por mês e faturando R$7.400. Beleza? Então eu aumentei R$24.000 no meu faturamento. Desculpa, R$2.400 de faturamento. Todo mês eu aumentei R$100. Entenderam a conta até aí? Eu acho que não tem grilo, né? Mas conseguiram entender a conta? Primeiro mês, R$100 a mais, então faturei 5.100. No outro mês, faturei 5.200. No outro mês, 5.300. Então, para eu aumentar esses R$100 mês a mês, eu tenho que vender 2 controles a mais. Beleza? Ficou claro? Me dei um ok aí. Alguém me dá um ok dizendo, ficou claro. Ou ok, entendi. Só para eu saber se estamos na mesma página. Estamos na mesma página, tem um delayzinho aí, né? Então muitas vezes eu fico aqui aguardando vocês, porque tem o delay entre eu falar e eu conseguir ver o chat do YouTube. Tá? Alguém me dá um ok? Alguém me dá um ok aí? Vou tocar em frente, tá? Então beleza. Vou considerar que tá tudo certo. Tá? Então, R$100 a mais, ok, ficou claro. Então tá, beleza. Vamos a um outro exemplo nessa mesma situação. Gravem um número aqui, tá? Gravem um número aqui. Ao final de 24 meses eu vou estar faturando R$7.400 por mês. Gravem esse número, 7.400. Agora eu vou tirar isso daqui. Ao invés de você vender 2 controles a mais por mês, você vai vender um contrato de R$100. Ou 2 contratos de R$50. Vou até facilitar para manter os mesmos 50, tá? Então, 2 contratos de R$50. O que seriam esses R$50? Um serviço de gravação em nuvem, um serviço de backup de uma câmera para, acho que uns 7 dias, vai dar mais ou menos esse valor, entendeu? 2 serviços desse por mês. Assim como eu tinha lá que vender 2 controles por mês, e eu acho que não é impossível, eu acho que vender 2 serviços de R$50 por mês também não seja nada impossível, certo? Então vamos lá, vamos à mesma conta. O valor obviamente vai dar o mesmo, né? Então, se eu estou todo mês aumentando R$100, aqui eu tinha controle, aqui eu estou incrementando o serviço recorrente, estou incrementando o contrato. Então, mês 1, vou aumentar R$100, vou ter 5.100. Mês 2, vou aumentar mais 100, então vou ter que faturar 200, vou ter 5.200. E assim vai, na mesma situação, como eu estou aumentando R$100 por mês, ao final dos 24 meses, eu vou ter os mesmos R$7.400 que eu teria com venda de controle. Ok, mas onde que está a principal diferença? Quando eu falo aqui em cima, vou até colocar o valor aqui para a gente conseguir visualizar, tá? Vai mudar os valores ali embaixo, mas para a gente conseguir visualizar isso daqui, ó, o valor mensal. No mês 1, para eu faturar R$100 a mais com controles, né, que é o exemplo que eu estou dando, eu tenho que vender 2 controles. Com o contrato de manutenção, ou com qualquer tipo de contrato recorrente, eu preciso vender 2 contratos. Beleza? Aqui no primeiro mês a dificuldade é igual. Mas onde que está a grande diferença? A partir do segundo, porque no segundo, para eu faturar os R$200, eu preciso vender 4 controles. Porque 4 vezes 50 vão dar os 200. Mas num faturamento recorrente, num faturamento de contrato, a coisa não funciona assim. Porque a partir do momento que eu fiz essa venda, essa primeira venda do mês 1, eu não preciso mais fazer de novo. Eu não preciso ir lá e prospectar esse cliente. Esse cliente já está na carteira. Então, no outro mês, para eu aumentar R$100 de faturamento, eu só preciso vender mais 2 contratos.
porque eu já tenho R$ 100 do contrato anterior e agora eu incluo mais R$ 100 desse mês, fechando os 200. No terceiro mês, a conta continua. À medida que eu preciso aumentar R$ 100 em faturamento de venda de produto, no caso ali o controle, eu preciso, cada R$ 100, aumentar 2 controles. Então eu vou ter aqui 2, 4, 6 e assim por diante. Já no serviço, não é assim. Já no serviço eu só preciso aumentar 2. Eu preciso colocar mais 2. Por quê? Porque aqui no mês 3, para eu faturar 300, eu só preciso vender mais 2, que seriam R$ 100, porque esse 200 aqui já está garantido. Eu já fechei o contrato, já está tudo certo, eu não preciso mais vender para ele novamente. No próximo mês, assim vai. Então olha só a longo prazo como é que funciona. Se eu for analisar a longo prazo, vamos falar aqui em 24 meses, tá? Porque, outro ponto, por que eu estou falando em 24 meses? Porque existe uma média levantada das empresas de monitoramento que, em média, um cliente fica em torno de 25 meses dentro da carteira de uma empresa com um baixo ticket desse daqui. Então, normalmente, o cliente fica 25 meses. Então, eu botei 24 só para fechar um ano. Então, vamos fazer a seguinte análise aqui. No 24º mês, para eu faturar R$ 2.400 a mais do que eu faturava lá no início, eu preciso vender 48 controles. Enquanto em serviço, para eu faturar R$ 2.400, eu preciso estar vendendo 2 contratos por mês. Porque todo mês eu vou adicionando 100 e o outro 100 anterior vai ficando na conta. E no anterior não. Porque tu não vende 2 controles remotos todo mês para o mesmo cliente. Tu vende 2 para esse, 2 para aquele outro e por aí vai. Então olha só a diferença que esse resultado aqui dá. Se a gente for considerar essa venda de produto dessa forma que eu estou mostrando, ou a venda de contratos, o resultado no final de 2 anos é o mesmo. Mas olha a energia que é diferente para eu conseguir chegar nesse faturamento. Produto eu vou ter que estar moendo de vender, né? Aqui eu estou dando um exemplo pequeno, né? Exemplo de controle. Já contrato vai estar tranquilinho. Vou conseguir gradativamente ir aumentando muito mais fácil. Obviamente, com o tempo aqui, eu não vou mais aumentar 2 contratos por mês. Daqui a pouco eu começo a pegar a manha, começo a pegar o macete. E normalmente quem trabalha com faturamento recorrente de serviço desse tipo, chega um momento que ele pega o jeito de vender, que isso daqui acaba sendo meio que automático, para de ter aquela dificuldade inicial. Porque ele começa a ter mais argumento de venda, ele sabe quais são os principais empecilhos do cliente, as principais objeções, ele já tem um argumento para cada uma dessas objeções, então ele consegue trabalhar isso daqui. Então, quando no primeiro mês ele estava vendendo 2, daqui a pouco lá no 12º mês ele está vendendo 5, 6 por mês. E vender esses 5, 6 por mês, com certeza, vai ser muito mais fácil do que, vamos dizer, aqui no 12º mês, do que está vendendo 24 controles. Conseguiram visualizar a diferença que é eu investir meu tempo em formar uma carteira de contrato de manutenção, em formar uma carteira de faturamento recorrente, seja ela qual for, né? Seja ela, conforme eu falei, de um monitoramento de equipamento, de um backup em nuvem, de uma gravação, do que for. Olha só como isso daqui começa a crescer. Por isso que uma empresa de monitoramento cresce tanto. Por isso que uma empresa de monitoramento coloca lá o cliente e briga tanto, muitas vezes, por causa de um cliente de R$ 100. Muitas vezes dá o equipamento de graça para poder ter a mensalidade. Por causa disso, a diferença está aqui. Qual que é a conta que ele faz? Se eu precisar vender todo mês R$ 1.000 em equipamentos, é uma dificuldade. Agora, se eu precisar todo mês vender R$ 1.000 em contrato, é uma outra dificuldade. E aí, não necessariamente a longo prazo, eu preciso fazer essa venda. Ou preciso vender o equipamento. Talvez a venda de serviço, por mais que seja menor, é mais viável. E ainda tem outro ponto para a gente analisar, tá? Um outro ponto muito mais importante, ou tão importante quanto.
Quando eu estou falando na venda de um produto de R$50, com as margens que a gente tem hoje no mercado, né, com a quantidade que eu consigo colocar de markup em cima do mercado, essa venda aqui de R$50, provavelmente eu vou ter pago ali seus R$30, R$35 no equipamento, talvez até mais. Né? Eu sei que hoje o mercado de segurança eletrônica trabalha aí na faixa de 35, tá? A grande maioria trabalha nessa faixa, alguns abaixo, alguns acima, mas na média a galera coloca aí 35 em cima de produto. Então, se eu pegar, deixa eu fazer a conta aqui, deixa eu botar aqui para o lado só para eu poder fazer a conta. Então, 35 é 1,35 seria a margem, isso daqui, esse vezes esse, daria 47. É isso daí, então vamos por R$37. Vamos arredondar aqui, R$37. Então aqui, para eu fazer uma venda de R$50 com uma margem de 35, um markup de 35, eu já tenho um custo de 37. Então desse 50 aqui, me sobra só 13. E aqui nesse contrato, quanto que vai me sobrar? Se for eu quem executa, né, grande parte aí das empresas são individuais, pessoa que trabalha sozinho ou tem uma pequena equipe, qual que é o custo desses R$50 de contrato aqui? Dependendo da situação, isso daqui é metade. No geral é metade. Então, aqui me sobra 13 e no outro me sobra 25. Então, aqui no serviço me sobra, então deixa eu até botar aqui, aqui me sobra 13, não, aí já bagunçou todas as minhas fórmulas ali. Mas enfim, aqui me sobra 13 e aqui me sobra 25. Sobra entre aspas, né? Porque não é assim que se faz a conta. Só estou considerando aí um resultado bruto. Então, estão vendo que faz diferença? Eu preciso vender R$100 aqui, isso é, eu preciso vender 4 vezes ou 2 vezes mais para eu ter o mesmo resultado. Para ter os mesmos R$50 sobrando, eu preciso ter o dobro de trabalho. Então olha só como é diferente quando eu estou analisando venda de produto no mês a mês e venda de contrato de serviços, onde eu tenho um custo relativamente menor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que tu consiga aí aumentar 2 contratos por mês. R$100 por mês, ou 2 contratos de R$100, R$200. O que eu estou falando? Um contrato a cada 15 dias. Cara, se tu pegar hoje, pegar toda a tua relação de clientes e olhar assim, pô, para quem que eu posso oferecer? E oferecer um serviço diferenciado para todos eles, para todo mundo oferecer serviço, cara, eu duvido que tu não feche 2 contratos por mês, que tu não feche 2 serviços por mês. Eu duvido. Por que a maioria não fecha? Porque não tenta. Pega lá a tua relação, tem 50 clientes que tu acha que pode oferecer, vai lá, oferece um serviço que seja R$30, que seja 50. Vamos falar um negócio aqui, vamos falar que tu aumente R$25 de faturamento, R$50 de faturamento, vamos falar de R$50 de faturamento por mês. Pô, nós estamos falando de, ao final de 24 meses, tu já vai estar faturando 6.200. Ah, vai, pô, mas 6.200 para 5.000 nem é tanta diferença, né? Não é. Então vamos ver num ano, vamos somar aqui os 24 meses, quanto é que vai dar? Em 24 meses, esse faturamento aqui vai dar 135 mil. Agora, se eu pegar 5.000 vezes 24, aqui, vai dar 120. Nós estamos falando em R$15.000 a mais de faturamento por causa de R$50 a mais por mês. Olha só, cara, como o faturamento recorrente, eu colocar cliente para dentro, por menor que seja o valor, é interessante. Nós estamos falando de 24, então, porque aqui é uma progressão, né? Então, se eu somar todos os meses aqui, os 24 meses, 135 mil. Tá aqui embaixo o valor, deve estar bem pequenininho aí para vocês. Agora,
se eu pegar esse mesmo 5 mil reais, 24, 120, são 15 mil reais de diferença em 2 anos. Cara, bota uma meta para tu aumentar 50 reais por mês. Olha só a diferença que vai dar. Tá, vamos falar em um ano então. Vamos falar em um ano aqui. Em um ano nós estamos falando em 63.900 contra 60 mil. 3.900 reais. Mas já são 3.900 reais. Se tu aumentar 50 reais por mês, no final do ano tu vai ter 3.900 reais a mais. Olha só, cara. Que 13º já vai fazer uma diferença. Tem muito instalador que não tira 3.900 reais por mês. Tem muito. Então olha só como é importante a gente pensar nesse pequeno valor mensal. Por isso que eu pego no pé da galera que está dentro da mentoria, principalmente, né? Quem está lá dentro da mentoria. Tem alguns mentorados aí que eu falo, cara, não sai do cliente sem um faturamento recorrente. Não sai do cliente nem que seja com 10 reais. Mas sai com alguma coisa do cliente. Sai com alguma coisa recorrente, porque isso a longo prazo vai fazer toda a diferença. Isso a longo prazo vai te dar uma base de segurança muito grande, tá? Então, cara, é isso que vai fazer toda a diferença. Se essa explanação aqui, se essa demonstração de valores a longo prazo não te fez entender a importância de colocar esse faturamento recorrente, por mais que seja mínimo, eu não sei mais o que vai fazer, tá?